Olá, eu sou Camila Chabar, Head de ESG do Bureau Veritas, e eu tô aqui hoje muito feliz por poder conduzir esse encontro presencial com o Climate Bond Initiative, que está sendo representado aqui pelo Leonardo Gava. Hoje a gente vai falar sobre mudança climática na perspectiva de finanças sustentáveis. Vamos englobar os temas que permeiam aí o grande evento de clima, a COP30, a COP da Amazônia, que vai acontecer aqui no Brasil em novembro, Belém do Pará. E juntos aqui a gente vai explorar alguns temas como metas de redução, finanças sustentáveis, a taxonomia do Brasil, né, que a gente está discutindo agora, e ver um pouco desses movimentos de governo aí e mercados no entorno do tema. O Leonardo Gava é responsável pela coordenação do Programa de Transição Agrícola do CBI no Brasil. E aí, para quem não sabe, o Climate Bonds Initiative é uma organização internacional que apoia e fomenta esse desenvolvimento aqui de mercados de capitais de longo prazo para apoiar e acelerar essa transição aí da economia global de baixo carbono por meio desses instrumentos financeiros sustentáveis. Seja bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado, Camila. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês e falar um pouco da Climate Bonds, claro, mas de como que a gente atua nesse mercado de finanças sustentáveis para fomentar o desenvolvimento dele no Brasil e no mundo. Prazer imenso estar aqui. Também quero cumprimentar todos os que estão ouvindo a gente. Que bom, a gente que agradece. Bom, para todo mundo que está ouvindo a gente, eu vou convidar também a se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir o BV no Spotify aí em nossas redes sociais para não perder as próximas conversas, tá bom? Bom, para começar a nossa discussão, vamos dar um contexto sobre o tema, Leonardo, para aí depois a gente puxar algum dos temas principais aqui, mas o que você vê, assim, na sua opinião? Qual que é a importância da gente estar falando sobre finanças sustentáveis e por que esse tema, no contexto da COP, agora está sendo tão relevante? Bom, fica claro que a gente está num ambiente de catástrofe climática. A gente precisa realmente frear mudanças climáticas e essa transição custa dinheiro. A transição, ela custa, né? E de onde que vem esse dinheiro? A gente tem várias fontes e uma delas é o que nós chamamos de universo de finanças sustentáveis. Eu quero só dar um passo atrás para deixar bem claro qual o universo que nós estamos falando quando nós falamos de finanças sustentáveis, tá? Finanças sustentáveis, o termo em si foi cunhado há muito tempo atrás, e quando a gente fala de títulos verdes ou títulos sustentáveis, a gente está falando de algo que surgiu aí em meados de 2008 com uma emissão do Banco Mundial, tá? Mas eu só quero deixar bem claro que esse universo de finanças sustentáveis, ele engloba muita coisa. Desde o que a gente chama que é o métier da Climate Bonds, os títulos verdes, até empréstimos rotulados, créditos de carbono, enfim, existe um ambiente imenso para se falar de finanças sustentáveis. E a COP, como todos sabem, é um fórum onde muito é decidido do ponto de vista de financiamento. A última COP focou muito em como que a gente vai trazer este dinheiro, para onde ele precisa ir, para os projetos, para os ativos que ele precisa estar direcionado. E a COP do Brasil ela vai focar muito, principalmente em florestas. Então, como que a gente traz esse ativo para a preservação, que é algo um pouco mais complicado e um desafio um pouco maior. Legal. A gente está nessa discussão, na verdade, foi quando nasceu os créditos de carbono, inclusive nessa discussão de a gente entendeu que a gente tem um problema, mas como que vamos custear a resolução desse problema, né? Então a gente vem isso desde a COP de Kyoto em 97, debatendo isso, e a gente ainda chegou em algumas soluções, alguns caminhos, mas precisamos avançar, né? Exato. Eu gosto de dizer sempre que, bom, precisamos transicionar a economia para algo baixo carbono. Essa transição tem um custo. Então essa transição ela tem um risco, porque a gente está mudando modelos de negócio. E eu sempre trago um pouco a sardinha para o agro, que é onde eu tenho um pouco mais de familiaridade, mas em todo setor, quando eu mudo o modelo de negócio, eu imponho um risco a esse negócio. Então a gente precisa atrair esse financiamento para realmente mudar a forma com que as coisas estão sendo produzidas, como os setores estão se organizando, mas eu também tenho que entender que se eu não fizer isso, eu tenho um risco. Então eu tenho o risco de fazer a transição e o risco de não fazer a transição. Porque se eu não fizer a transição, eu estou expondo o meu negócio a riscos físicos climáticos cada vez maiores. Então isso também é importante, a gente tem que colocar isso na balança, o que na maioria das vezes não o fazemos. Então a gente tem que pensar dos dois lados também. Existe o risco de mudar, mas o risco de não mudar talvez seja um pouco maior. O risco de não mudar, a gente está vivendo ele, né? São impactos que já existem, né? Nossa conversa de mitigar a mudança climática, ela não pode ser mais deslocada da adaptação à mudança climática, porque a gente já está vivendo esses impactos. Então, o risco de não fazer nada realmente
é muito alto. Exato. E o risco de transicionar, eu entendo também que a gente está agora trabalhando para ter um pouco mais de segurança nesses processos, principalmente finanças sustentáveis, acho que estão caminhando um pouco para esse caminho de ter um ambiente um pouco mais seguro para o investidor, né, para as empresas, para o agro, né, de como ter essa estrutura um pouco melhor, justamente para a gente mitigar essas dificuldades, né? E acho que isso permeia, então, a questão, talvez, da COP, né? Como que você vê, qual que é a sua perspectiva nesse progresso em relação aí a essa meta de 100 bilhões por ano em financiamento climático para os países em desenvolvimento que foi estabelecido no Acordo de Paris? E até hoje a gente ainda não conseguiu chegar num acordo. Camila, tem muito ainda o que fazer, tá? Tem muito o que fazer. A gente avançou muito nos últimos anos em termos de financiamento climático, isso era um tema que não se falava, mas a gente ainda está longe do que é a meta, do que a gente realmente precisa. E talvez a meta seja ainda muito maior que essa, tá? Só que assim, eu quero deixar primeiro um ponto bem claro. O dinheiro, ele existe, tá? Esse dinheiro, ele existe. Ele está em gerência. Ele está no sistema, tá? O que a gente precisa fazer? Primeiro, ele chegar nos projetos, nos ativos, nas atividades que ele tem que chegar para realmente ter esse impacto positivo e chegar num custo acessível também, porque a gente não está falando de fundo perdido, a gente está falando de investimento. Então, ele tem que chegar a um custo acessível que remunere o investidor e que também torne possível que o desenvolvedor desses projetos capte esse capital que está no mercado, tá? E aí você tem algumas estratégias, né? A gente vai falar um pouco mais disso da taxonomia sustentável brasileira. E para atrair esse investidor para o mercado, você tem que dar também segurança para esse investidor. Porque, bom, do ponto de vista do investidor, o investir em verde, o investir em clima, e trazer esse dinheiro para financiar essa transição, ela tem um risco adicional também, que é o risco daquilo não ser verde, o risco do greenwashing. Então o investidor, ele coloca isso na balança, isso tem um peso na precificação desses instrumentos financeiros, na precificação do capital depois. Então, pro investidor, ele precisa de segurança. E aí, que esquemas de certificação, como da Climate Bonds, opiniões de segunda parte, a própria taxonomia sustentável brasileira, ela vem trazer as balizas para que, bom, se eu sou um investidor e eu quero trazer esse dinheiro aqui, eu tenho certeza que eu estou colocando esse dinheiro em algo que é realmente sustentável. Por outro lado, esse capital, ele tem que ser acessível para quem está realmente investindo ele, colocando ele para rodar. Não adianta esse capital chegar mais caro. Simplesmente não vai fazer sentido do ponto de um projeto, certo? Então a gente precisa pensar também em estratégias de, bom, quando eu estou falando de capital internacional, como internalizar esse dinheiro, fazer um hedge seguro de forma que isso não se torne um valor fora do comum. E quando eu estou falando de capital nacional também, como que eu consigo, através de políticas públicas ou através de estruturas financeiras um pouco mais inovadoras, reduzir o valor, o preço desse capital? A gente precisa pensar nessas formas também, porque esse capital, ele está aí. O que a gente tem que fazer? Ele chegar onde ele tem que chegar e ser acessível por essas pessoas que realmente estão desenvolvendo esses projetos que vão acelerar a transição em direção a uma economia de baixo carbono. Legal, não, ótimo. Isso me lembrou uma vez uma conversa que eu tive em que o assunto era... Não são só as novas formas de financiamento, né, climático, mas como a gente direciona o recurso que já está na mesa para projetos de sustentabilidade ou para uma forma de mais sustentável de produção, né? Exato. Porque a nossa meta de clima, né? A nossa meta de sobrevivência, né? Não dá para falar mais que é uma meta de clima, é uma meta de sobrevivência, né? Para a gente alcançá-la, não são só novos recursos, né? Injetar, mas a gente direcionar os recursos que já estão na mesa para esse processo, né? Exato. Não, isso é muito importante, e deixar isso bem claro, que quando a gente está falando de financiamento climático, exatamente isso, não é trazer mais recursos para esse tipo de projeto, para esse tipo de investimento, e deixar o resto que já estava lá continuar da forma que está. Não, a gente precisa dos dois. Não dá para ser só um. Então, eu preciso trazer novos recursos, mas eu preciso também redirecionar aqueles recursos que estavam indo para projetos, ativos, atividades que, bom, não gosto de chamar de âmbar ou não verde, mas que não tem esse business as usual, business né? as usual, esse é o bom termo. Exato. Então, a gente tem que fazer essa transição. E mais uma vez, salientar que essa transição ela tem que fazer sentido para as duas pontas. Ela tem que fazer sentido para o investidor. Então, e aqui eu estou colocando mais do lado do investidor institucional, tá? Mas para qualquer tipo de investidor,
o próprio governo tem que fazer mais sentido trazer esse dinheiro para esse lado e também para quem toma esse capital. Tem que fazer sentido acessar esse capital para realmente valer a pena desenvolver esses projetos. Então, sim, precisamos somar todo o capital que a gente tem na praça para realmente conseguir fazer essa transição climática. E aí, nisso, quais são as fontes que você vê, então, adicional de financiamento climático, né? Você citou aqui títulos verdes, climáticos, como que vem surgindo isso? Qual que é esse potencial de impacto? Ótimo. Primeiro a gente tem que pensar, bom, eu estou falando aqui mais do mercado privado, tá? Mas eu quero dar um passo atrás e trazer qual que é a importância desse mercado mais catalítico quando a gente fala de políticas públicas e tudo mais, tá? A gente conversou sobre risco pouco tempo, agora há pouco, e o risco é das principais barreiras para o investidor institucional e também para o desenvolvedor de projeto. Então, se a gente realmente quer destravar capital para a transição climática, a gente precisa de crédito subsidiado, de políticas públicas que reduzam esse risco. Tá? A gente precisa que esse risco seja partilhado de uma melhor forma. Então, quando a gente fala aí de milhões de capital concessional, a gente não deveria falar de um capital concessional que vai diretamente para financiar um projeto, mas um capital concessional que vai alavancar mais capital privado. Tá? Então, eu queria trazer para esse lado, porque é esse o tipo de estrutura inovadora que vai destravar capital. A gente precisa de capital concessional que reduz o risco do capital privado para que esse capital privado possa chegar nesses projetos e ativos. E aí, quando a gente fala de instrumento, existe muito. O Brasil é um país que tem um arcabouço legal muito chamativo para instrumentos financeiros. A gente tem muita possibilidade. Tá? Agora, eu preciso destravar essas barreiras antes disso. E claro, títulos de dívida são um mercado muito promissor no que diz respeito a finanças sustentáveis. Hoje, os títulos rotulados somam quase 6 trilhões acumulativo de dólar, tá? E um ponto aqui que eu quero deixar também bem claro. Quando a gente fala de títulos de dívida, a gente está falando daqueles instrumentos financeiros emitidos por empresas, bancos, enfim, governos soberanos e tudo mais, que recebem algum tipo de rótulo quanto à destinação dos seus recursos. Tá? Existem vários rótulos. Isso eu acho bom deixar bem claro aqui. Quando esse mercado surgiu lá em meados de 2007, 2008, o mercado de títulos de dívida focados em sustentabilidade, o primeiro instrumento que veio ao mercado foi um título verde. O que quer dizer título verde? Quer dizer um instrumento financeiro de dívida cujo recurso ele está sendo direcionado para ativos, atividades que têm um benefício ambiental claro e provado. Tá? Eu estou falando principalmente de mitigação de mudanças climáticas aqui. Mas esse não é o único rótulo que existe no mercado. Vários outros rótulos surgiram com o tempo. Exemplo, títulos sociais. Existem muitos títulos de dívida que ganham um rótulo social. Isso é muito importante, porque percebeu-se que não é só a questão da mitigação. O social anda de mãos dadas com a mitigação. E, basicamente, é a mesma coisa, um instrumento financeiro, mas cujo recurso ele vai para esses ativos, para essas atividades que têm um benefício social, claro e provado. Com o tempo, mais uma vez, surgiram outros rótulos, hoje um muito famoso é o de sustentabilidade, que une os dois, cujo recurso ele vai para ativos e projetos que têm um benefício tanto social como ambiental. Mais recentemente, surgiu uma fração aí das finanças sustentáveis que ganhou bastante espaço, é o que nós chamamos de finanças de transição, que é aquele ambiente de estruturas financeiras cujo recurso ele está indo para empresas que têm um impacto alto, em setores que têm um alto impacto ambiental, para financiar essa transição em direção ao baixo carbono. E aí dentro você tem vários outros instrumentos, os Sustainability Linked Bonds e Loans, os títulos de transição, enfim, não existe uma regra, tá? O que a gente tem que ter certeza é que quando eu coloco um instrumento financeiro no mercado, bom, ele vai ser acessível, mas ao mesmo tempo aquele recurso ele está indo para um projeto que realmente tem aquele benefício que ele está falando que tem. Isso é chave. Vai alcançar aquele objetivo que ele está se propondo, Exato. né? Essa questão do ambiental, social, né, separado, é uma questão bem ampla, né, do ESG. A gente colocou o ESG em caixinhas, né, o E, o S e o G, mas no final das contas é tudo junto, né? Se a gente vê uma caixinha e não vê a outra, a gente não está atendendo a sustentabilidade. Né? Exatamente. Hoje tudo anda de mãos dadas, tá? Claro, do ponto de vista de finanças, você tem que ser bem pragmático. Bom, esse dinheiro está indo para esse projeto. Quais são os benefícios desse projeto? Tá? E mais um exemplo de que a questão social ela está cada vez mais entranhada dentro do mercado de finanças sustentáveis é a própria taxonomia sustentável brasileira.
A nível mundial, nós temos muitas taxonomias verdes, cujos projetos e ativos e critérios dentro daqueles documentos são focados somente em dizer se aquele projeto, se aquele ativo ou se aquela atividade tem um benefício ambiental, claro e provado. Existe hoje no mundo só uma taxonomia sustentável, que engloba tanto o social quanto o ambiental, que é a taxonomia do México, tá? Em que a questão social ela ainda é bem reduzida, super importante, traz a questão de equidade de gênero e tudo mais, mas ainda bem reduzida, você não olha para todas as questões sociais de importância. A taxonomia brasileira ela vem inovar nessa direção, trazer as questões sociais de forma mais amplificada, não só a equidade de gênero, mas também a equidade de renda, distribuição de renda, como que esses projetos que têm esses benefícios ambientais trabalham em relação à questão social, como que ele melhora ou não. E a gente está pensando isso andando de mãos dadas. Eu estou falando que, bom, se eu tenho um benefício ambiental, eu não posso ter esse benefício ambiental em detrimento de um malefício social. No mínimo, eu não posso causar danos. Preferencialmente, eu tenho que trazer um benefício para os dois ao mesmo tempo, tá? Então, cada vez mais se fala da questão social. E todas essas taxonomias verdes que já existem no mundo, a ideia é trazer a questão social ao longo do tempo, porque é muito difícil trabalhar de forma isolada. Então, não é uma caixinha para cada coisa. É uma bacia só com tudo ali no meio misturado. Precisa estar todo mundo junto, Exato. né? É uma questão forte também em projetos de crédito de carbono, não é o nosso assunto aqui, né? Mas em projetos de crédito de carbono a gente vê muito isso, né? Aquele foco em meio ambiente, aquele foco na conservação, e aí estruturas, né, sociais, comunidades, né, são negligenciadas e, de fato, isso não é um projeto de crédito de carbono, não atende à adicionalidade, né, de um projeto de crédito de carbono. Exato. Mas mesmo no mercado de crédito de carbono, viu, Camila, a gente percebe que cada vez mais você vê empresas ali dando um pouco mais de atenção a a questão social. Sim. Tem muitos case studies interessantes que olham para a questão de equidade de gênero dentro dos projetos de crédito de carbono para essa comunidade local, como que ela realmente vai fazer a gestão desse recurso. Mas isso prova mais uma vez que o business as usual do verde até já está ficando um pouco de lado. Passado, A gente está integrando o máximo possível de outras questões dentro da transição econômica. Porque e esse termo é clichê, a transição justa, né? E é muito difícil definir o que é justo e o que não é justo. Mas ela precisa ser justa. Eu não posso fazer uma transição em detrimento de colocar mais pessoas na pobreza, gerar mais desemprego. Eu preciso fazer uma transição e uma transição inclusiva, tá? Não é, eu já deixo bem claro, não é o métier da Climate Bonds. A gente se especializou muito na questão ambiental e na questão de adaptação e resiliência, principalmente, tá? Que já coloca um pezinho dentro do social, mas não dá para pensar de forma isolada. Acho que vocês vêm discutindo, eu vejo, né, ali a discussão internacional do CBI, a gente vai falar um pouquinho mais de CBI, mas vem essa discussão, né, agora de cadernos mais olhar para KPIs, para indicadores mais sociais, acho que esse é um movimento bem forte aí do CBI também. Mas aí, Leonardo, antes da gente se aprofundar mesmo aqui na taxonomia, eu queria ouvir um pouquinho você. A gente falou de títulos verdes, a gente falou de o que já tem no mercado, então, né, o Brasil que tem essa estrutura, então, bem robusta já e legal para ter esse tipo de títulos e etc. Mas você vê algum mecanismo inovador nesse tipo de financiamento, né? Principalmente, então, pensando aqui em clima, né? A gente está falando do Climate Bonds, então, como você vê alguma questão inovadora? E nessa questão inovadora também já vou emendar se você enxerga gargalos disso, os desafios, né, dessas questões inovadoras, como que seria isso hoje nesse cenário? Não, perfeito. Bom, só dar um panorama um pouco global para a gente entrar nessa questão de inovação. Pensando em América Latina, tá? Como eu falei, um mercado global que está se aproximando de 6 trilhões de dólares de emissões cumulativas ao longo do tempo, quando eu penso de verde, social, sustentável. Isso é um dado da Climate Bonds, nós fazemos também esse tracking no mercado, tá? Nós temos uma metodologia que avalia o que é robusto e o que não é para entrar nessa base de dados. Então é um mercado que cresceu muito, tá? Ao longo do tempo. Na América Latina e Caribe, o verde ele é importante, mas o sustentável tem um pezinho ali na frente pela agenda social. A gente sabe que a gente está num continente, numa região que as questões sociais pesam muito na balança quando a gente fala de investimentos, tá? Então é normal. São instrumentos financeiros que têm um apetite muito grande, então via de regra você tem mais demanda que oferta,
desses instrumentos financeiros, quando a gente fala de qualidade, né, de instrumentos financeiros rotulados que realmente são ambiciosos, são robustos. Mas eu vejo que, primeiro, antes de chegar no inovador, no desafio, como eu falei antes, a gente pensando em transição econômica, nos setores prioritários para a América Latina e Caribe, que aí envolve agricultura, extrativismo, indústrias extrativas como mineração, a própria indústria de transformação, que é bastante pujante, nós precisamos, primeiro, de capital mais barato e capital de longo prazo. Isso para o agro é um mantra, tá? Se eu quero realmente financiar a transição do agro, eu preciso de capital mais barato. Capital a custo de mercado não está funcionando em larga escala. Porque não faz sentido do ponto de vista econômico. E assim, gente, se não faz sentido do ponto de vista econômico, não para em pé, tá? Então a gente precisa de capital mais barato e capital a longo prazo. Eu não estou falando de projetos, de ativos que eu começo a implementar hoje, daqui 5 anos isso já acabou, já funcionou e está tudo certo. Não, a transição desses setores é uma transição de longo prazo e muito capital intensivo. Então existem sim hoje inovações que buscam atender essas duas demandas. Como eu falei lá atrás, para o capital ficar mais barato, o risco tem que diminuir. E para o risco diminuir, a gente precisa de capital catalítico, capital concessional, filantrópico, políticas públicas que reduzam esse risco, que tornem a partilha desse risco mais fácil para esse capital chegar mais barato. A mesma coisa o prazo, tá? Prazo é relação com custo. Então eu preciso realmente reduzir risco. E existem muitas estruturas. Um exemplo clássico é Blended Finance, tá? Eu coloco esse capital catalítico do lado de um capital privado para reduzir o custo desse capital privado e para atrair mais capital privado para um determinado setor, ou projeto, ou operação, tá? Então, eu não vou citar nenhum específico, tá? Porque cada um tem suas especificidades, mas em geral o que a gente precisa é isso, é baratear capital para a transição climática. Isso pode ser através de instrumentos financeiros como os títulos verdes, ou através de qualquer outro instrumento financeiro, desde um empréstimo, tá? Desde uma operação bilateral, enfim, o que a gente precisa é reduzir risco de capital. E Blended Finance é um ótimo exemplo. Claro, mais um desafio aqui. A maioria dos instrumentos de Blended Finance que a gente vê hoje não estão escalando da forma como eles deveriam escalar para dar, desculpa a repetição, mas para dar escala nesse tipo de projeto, tá? Então a gente precisa realmente dessas estruturas, mas a gente precisa pensar também como dar escala para que elas se tornem mainstream, né? E não só um exemplo isolado, tá? Então essa é a avaliação. Precisamos reduzir risco e estruturas inovadoras são aquelas que partilham risco da melhor forma e reduzem risco. E como, pensando então, né, numa empresa, né? Qual que seria a vantagem para uma empresa, né, ir atrás de um título desse ou ir atrás de um título climático, né? Como que seria, o que você vê hoje nesse cenário, nessa situação que a gente está hoje, o que seria vantajoso para ela ter esse tipo de acesso? Exato. Perfeito. Então, pensando aqui do lado do emissor, tá? Do emissor de dívida. Eu sou uma empresa, eu já sou emissor de dívida, eu tenho várias operações aí no mercado, por que eu mudaria a minha estrutura para emitir um título verde, um título social, um título sustentável, tá? Eu divido isso em 4 grandes benefícios. E o primeiro que a gente sempre fala é o monetário, né? Você vai conseguir um capital mais barato. Só que, sendo bem sincero, depende. Depende de muita coisa, tá? Primeiro, é muito difícil de você comparar o quão mais barato seria o verde. Porque para a gente comparar duas operações financeiras, eu preciso de 2 operações financeiras exatamente idênticas, do mesmo emissor, com a mesma maturidade, agregando o mesmo grupo de projetos ali, com o mesmo framework, tá? Isso não é isso é muito difícil. A gente está falando do mercado de América Latina e Caribe, que não é um mercado grande, comparado com o mercado europeu, comparado com o mercado da América do Norte, Estados Unidos principalmente, tá? Então é muito difícil fazer essa comparação. Em grandes emissões, a gente já conseguiu, de grandes empresas, a gente já conseguiu fazer essa comparação, tá? E existe um greenium, nós chamamos isso de greenium, que é um prêmio verde, ou seja, um capital mais barato para essas operações financeiras que são rotuladas. Um exemplo global muito forte, recentemente o Japão emitiu um título soberano de transição econômica, de X-Bond, certo? E uma dessas operações
Ele, na verdade, emitiu dois, um na sequência do outro. Uma dessas operações, a primeira dela, foi certificada pela Climate Bonds, foi super oversubscribed, então demanda muito mais alta que oferta. E quando comparado com a emissão seguinte, que não foi, não por problemas da própria emissão, mas, enfim, faltou alguns projetos ali para incluir, para conseguir fazer uma emissão completa, e a gente não conseguiu certificar essa segunda emissão, a gente percebeu um greening substantivo entre uma e outra. A gente está falando de um mercado que tem um spread ali muito apertado, mercado de dívida japonês, certo? E a gente conseguiu identificar um greening de duas operações praticamente idênticas. Então, existe. Agora, o quanto isso é, e isso é presente em todas as operações, a gente não pode dizer que é. Então, existe um benefício financeiro, só que eu não posso aqui falar, você vai ter um benefício financeiro na sua primeira emissão de um CRA verde. Tá? Não sei, depende. Segundo grande benefício, é o reputacional. E quando a gente fala de setores como agricultura brasileira, indústria brasileira, são setores que estão sob um escrutínio constante. Então o reputacional pesa muito. Algumas vezes de forma justificada, tá? Mas algumas vezes de forma não justificada. Então a gente precisa realmente mostrar que essas empresas estão financiando projetos ativos, atividades que tenham esse benefício ambiental claro e provado, tá? Terceiro benefício. Acesso a diferentes investidores. E aqui, mais uma vez, puxando a sardinha para o agro. Cada vez está ficando mais difícil acessar capital. As margens estão cada vez se apertando mais. Títulos rotulados, via de regra, são comprados por bolsos um pouco mais variados que aqueles que nós chamamos de títulos baunilha ou instrumentos financeiros baunilha, que é o padrão. Tá? Então, ao rotular uma operação financeira, você está acessando um bolso que não necessariamente você ia acessar com aquela operação baunilha. Tá? Então, esse é um grande benefício quando a gente fala de capital escasso. Tá? Quarto e último ponto, que na minha opinião talvez seja um dos mais importantes e muito pouca gente coloca na ponta do lápis. Se eu estou investindo em mitigação das mudanças climáticas, eu estou reduzindo o risco físico climático futuro do meu negócio. Então, eu estou aumentando a vida útil do meu negócio. Isso dá para calcular? É difícil pra caramba, mas dá para calcular e é um valor altíssimo. Então, investir em mitigação de risco físico climático futuro é um bom investimento, tá? Então, esse é um benefício, porque quando eu rotulo minha operação financeira, eu tenho certeza que eu estou mitigando esses riscos. Claro, não depende só de mim, eu sei, depende do setor, mas tem que ser uma onda. Não é uma pessoa dando um passo que vai mudar o mercado. Tem que todo mundo dar o passo nessa direção. E isso tem que ir para a ponta do lápis das empresas. Como que eu mitigo o risco climático físico futuro? Ou como que eu me adapto e aumento minha resiliência? Que aí é um outro tema que a gente está entrando bastante agora, que é adaptação e resiliência. Não, isso é super interessante, né? Porque quando a gente fala... Quando a gente está falando questões de não, a gente está falando de sobrevivência, né? As pessoas tendem a linkar isso a comunidades, pobreza. Não, a gente está falando de sobrevivência de negócios, né? A gente está falando que o seu negócio não vai sobreviver nos próximos anos porque você não sabe se aonde está a sua unidade de produção vai ter água suficiente, Perfeito. né? Ou se aquele solo vai estar em condições suficientes. Ou mesmo se tivesse, você vai precisar ainda somar um processo de purificação daquela água que não vai vir tão limpa como você precisava. Então, são coisas, são nuances de sobrevivência do negócio mesmo, né? Hoje eu tenho muitas discussões nos últimos anos com áreas de risco e áreas financeiras das empresas, né? Antes a gente discutia muito com áreas ambientais, de sustentabilidade. Agora a gente discute áreas de risco, porque mudança climática entrou na matriz de risco da empresa, né? E fazer uma análise de vulnerabilidade climática, né? Uma projeção de cenários climáticos virou algo sem dúvida essencial ali, e o quanto esse cenário que você está trazendo faz muito sentido, né? Então, de fato, eu vou ter que investir isso de qualquer forma. Vou investir nisso numa, né? Aí já utilizando os outros 3 pontos que você trouxe, né? Trazendo talvez uma possibilidade de um ganho financeiro, né, mostrando uma reputação e um esforço da empresa ali naquele sentido, acessando capitais que eu não tinha antes acesso, né? Isso tá virando uma fortaleza muito grande, né, em finanças sustentáveis, o quanto o acesso a esses capitais estão ficando cada vez mais importantes
porque de fato os outros capitais é aquilo, né? É levar o recurso que já está na mesa realmente para um olhar muito mais. Então, a quantidade de fundos que a gente está vendo agora, de que não, eu preciso que você siga esses indicadores aqui, senão o dinheiro não vai, não sai. Exato. E um ponto interessante aqui para colocar no spotlight também é que, bom, quando eu falo de mitigação das mudanças climáticas, eu estou falando de Paris, né? Tratado de Paris, me alinhar a Paris. E Paris é limitar aquecimento em 1,5 graus. Eu não estou falando de reverter aquecimento global. Estou falando de reverter mudanças climáticas. As mudanças, elas estão aí e elas vão acontecer até um determinado ponto. O que eu quero é limitar ela abaixo do ponto catastrófico. Então, vai acontecer eventos extremos climáticos, vão se tornar mais constantes. Isso é certeza. Tá? Então, eu preciso pensar também, olhar meu negócio através dessa lente de adaptação e resiliência. Que, bom, ótimo, eu estou investindo em mitigação, eu estou acessando um capital potencialmente mais barato, outros bolsos, mas esse capital também tem que me ajudar a tornar o meu negócio mais adaptado às mudanças que vão vir. E aí entra... Ou que já estão, né? Já estão postas, né? Exato. E adaptação e resiliência cada vez mais se torna um tema de super importância dentro de taxonomias de finanças sustentáveis, tá? A própria taxonomia brasileira traz adaptação e resiliência como um dos objetivos prioritários. A Climate Bonds tem a sua taxonomia de adaptação e resiliência. Então, é outra coisa que entrou dentro da discussão do ESG, que eram as caixinhas separadas, que agora está tudo junto. Então, você tem que pensar em mitigar. Você tem que pensar na questão social enquanto você mitiga, mas enquanto você mitiga e pensa na questão social, você também tem que pensar como que seu negócio vai ser mais adaptado e resiliente, que toca nesses dois pontos. Então, é um emaranhado que as pessoas têm que saber navegar. Tá? Mais uma vez, trazendo aqui um pouco da sardinha pro nosso lado. A gente tem que ter critérios, você tem que ter standards, você tem que ter padrões, e pro próprio Bureau Veritas trabalhando nessa direção, para dizer que direção que empresas, investidores têm que ir. Porque no escuro fica muito difícil. E esse mercado, ele ele virou um mercado de todo mundo faz o que quiser, né? Ainda mais, a gente tá falando de um cenário internacional, todo mundo meio que faz o que quer ali, né? Sem muito uma lei, grandes orientações, sim, mas nenhuma lei, né? Ali que force uma fiscalização. Mas vamos entrar, então, na taxonomia aqui. Traz pra gente, Leonardo, a sua visão aí dessa importância da taxonomia brasileira, né, para orientar esses investimentos. Então, trazer um pouco mais dessa transparência, dessa segurança nesse ambiente aí para realmente deslanchar, né, esses avanços. Bom, contar a história toda. Acho interessante a gente entender um pouco do contexto e onde que taxonomias entram nesse contexto. A Climate Bonds Initiative foi a primeira instituição global a desenvolver uma taxonomia de finanças sustentáveis, uma taxonomia verde. Tá? Então, a Climate Bonds selecionou uma série de setores, dentro desses setores uma série de atividades, e definiu critérios que dizem se aquela atividade pode ou não ser chamada de verde. Tá? Isso é uma taxonomia, é um guia que define o que são atividades verdes. E não é basicamente, bom, por exemplo, a agricultura é verde. Não, a agricultura ela está na taxonomia, mas ela é verde se você atingir determinados critérios. Tá? Assim como a taxonomia funciona para qualquer atividade e setor. Após a taxonomia da Climate Bonds, outras instituições e países começaram a desenvolver suas próprias taxonomias. E por que isso é importante? A nossa taxonomia ela é uma taxonomia global, que a gente gosta de colocar dentro das discussões como o Golden Standard. Ela é o que tem de mais ambicioso, de mais robusto. Então, assim, você se alinhando à taxonomia da Climate Bonds, você tem absoluta certeza que você vai ser verde em qualquer jurisdição. Tá? Agora, o contexto entra muito no jogo. A agricultura, por exemplo, no Brasil, não é a mesma coisa que a agricultura na América do Norte, não é a mesma coisa que a agricultura na Europa. Alguns setores isso é mais simples. Produção de cimento. Existem muitas similaridades, embora algumas diferentes. Agora, outros setores mais biológicos, enfim, própria agricultura, mineração e tudo mais, você entra muito dentro do contexto específico. Então, eu preciso aterrissar esses critérios para definir o que é verde dentro de um contexto específico. E é por isso que as taxonomias nacionais elas são muito importantes. Porque você traz para dentro do contexto do país uma definição do que pode ou não ser chamado de um investimento verde. Do que pode ou não ser chamado de investimento sustentável. Tá? E no caso do Brasil isso é importante porque a gente é um país num contexto muito diferente, mesmo dos outros países da região. Tá? Então a gente precisa muito disso. Às vezes internamente no nosso território. Né? Esse era meu próximo ponto. Quando a gente fala de agricultura, todos os biomas do país, agricultura no Cerrado não é a mesma coisa que a agricultura no Paraná, no Rio Grande do Sul.
muda muito, tá? Então é um desafio criar critérios para dizer o que é e o que não é sustentável. Mas a taxonomia sustentável brasileira, ela vem como esse farol para investidores, tanto nacionais como internacionais, para empresas, para começar a olhar na direção daquilo que nós podemos chamar de sustentável no país. Tá? E a taxonomia sustentável brasileira, ela, claro, quando a gente fala de taxonomias a nível país, a gente tem que pensar em dois grandes pontos e equilibrar esses dois grandes pontos. O primeiro dele é interoperabilidade, tá? Então, a taxonomia país, ela tem que capturar o contexto do país, mas ela também tem que ser interoperável com outras taxonomias para facilitar esse fluxo internacional de capital e, por outro lado, também ser adaptada ao país. Isso é uma balança. Se eu colocar muito peso de um lado, tem uma taxonomia super adaptada ao Brasil, tá? Mas ela não é interoperável com nenhuma taxonomia. Acabei com os fluxos internacionais de capital. Para fundos de investimento internacional, isso representa um custo acima do normal para investir no Brasil. Talvez isso até vá repelir esses investimentos. Por um outro lado, se eu tenho interoperabilidade, torna muito mais fácil eu entender. Bom, eu já entendo a taxonomia da União Europeia. A taxonomia brasileira é interoperável com a taxonomia da União Europeia. Então, bom, muito parecida. Então, fica um pouco mais fácil de identificar projetos, ativos e atividades no Brasil para investir. Só que ao mesmo tempo, eu tenho que colocar os dois lados na balança. Tá? Mas, assim, em resumo, a taxonomia sustentável brasileira ela surge como esse farol para investidores e emissores que vai direcionar e vai balizar o que a gente pode ou não chamar de sustentável no país. Tá? Como ela vai ser usada vai depender muito da fase de implementação e regulação, que é o que vem agora, pós-lançamento, no meio do ano. Tá? Aí que a gente vai saber mesmo quais vão ser os requerimentos para investidores, para emissores e tudo mais. Mas ela surge como esse farol que em si baliza muito o mercado. E vimos isso já em outros países, tá? A Climate Bonds atua na assessoria ao desenvolvimento de taxonomias sustentáveis, taxonomias verdes nacionais. Na América Latina e Caribe a gente já trabalhou taxonomia do Peru, Colômbia, Panamá, Costa Rica, tá? Então temos esse know-how e já percebemos que após o lançamento de uma taxonomia, o mercado ele se orienta muito melhor e ele começa a rodar de forma mais certinha, tá? Mas, assim, vamos pegar um contexto Brasil, né? E aí, já com toda essa experiência que vocês têm ali de outros países, como que você está vendo esse avanço, né? Como que está sendo esse contexto da elaboração da taxonomia, né? A gente está levando em conta essas peculiaridades do Brasil, a gente está conseguindo ali envolver os atores que são, né, importantes. De fato, vocês estão enxergando que vai ser uma segurança a mais para o investidor e para os emissores? Perfeito. Primeiro, só deixar bem clara a nossa posição dentro desse processo. Tá? Nós somos consultores técnicos dentro da taxonomia sustentável brasileira. Tá? A taxonomia ela tem uma estrutura de governança bem definida, que é uma das principais demandas para uma taxonomia nacional. Então, você tem comitês, o comitê interinstitucional, o comitê supervisor, uma secretaria técnica, que é formada pela cooperação alemã, por GISEI, o NEPFI, e pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Ministério da Economia, e você tem os grupos técnicos no qual nós atuamos como consultores. Então a gente dá o apoio aos grupos técnicos com o nosso know-how de metodologias para desenvolver esse processo. Camila, o desenvolvimento de taxonomias regionais envolve muitos interesses. A gente está falando do que a gente vai chamar de sustentável. Então você pensa na visão de um setor, bom, que já se chama de sustentável há muito tempo, se ele não se alinha àquela taxonomia. Então existem interesses, tá? Mas existe muito debate. E a taxonomia ela tem que ser baseada em ciência, tá? Eu nunca vou chamar alguma coisa de sustentável se ela não for sustentável. Ela tem que ser baseada em ciência climática, e nesse caso ciência social, porque a gente está falando de uma taxonomia sustentável. A taxonomia brasileira, ao meu ver, até o momento, ela captura muito bem o contexto nacional, sem deixar de lado muito da interoperabilidade. Embora, para alguns setores, o agro é um bom exemplo, e a gente falou disso. O agro brasileiro está num contexto que nenhum outro agro nacional está. E o próprio agro dentro do Brasil ele é muito diverso. Então, para a gente capturar o máximo possível desse contexto, a gente tem que abrir mão de um pouco de interoperabilidade, que é o que teve que ser feito. Mais uma vez, é baseado em ciência. Para eu falar que é verde, tem que ser baseado em ciência. Para isso, a gente tem que abrir mão de um pouco de interoperabilidade, tá? Mas ainda assim, a gente está falando a mesma língua que as grandes taxonomias nacionais, globais nacionais. Deixar muito claro que quando eu falo de interoperabilidade, não é falar a mesma coisa.
é falar a mesma língua. Muito provavelmente a gente não vai falar a mesma coisa porque o nosso contexto é outro. Mas usar as mesmas métricas, a mesma nomenclatura, as mesmas subdivisões no que for possível, os mesmos objetivos no que for possível, tá? E eu acho que a gente está capturando muito bem o contexto nacional. Um exemplo, se hoje você for na consulta pública procurar pelo caderno do CNAE-C, que é o CNAE da Indústria da Transformação, você vai ver que os thresholds de emissões propostos ali são muito mais ambiciosos que a própria taxonomia da União Europeia. Por quê? Porque a gente está numa condição muito melhor no que diz respeito de matriz energética, mais sustentável, mais verde. Tá? Então a gente teve que ser mais ambicioso. Por outro lado, em alguns outros setores, a gente teve que abaixar um pouco a régua da emissão, porque, sinceramente, tem que ser aplicável, tem que ser prático. Tá? Mas, assim, nunca deixando de lado a interoperabilidade. Que, no meu ver, a gente chegou num nível interessante de interoperabilidade na taxonomia sustentável brasileira, sem perder o contexto nacional. Tá? Isso, você falou uma coisa interessante, né? Que as peculiaridades do Brasil, né? Sim, mas também as questões de possibilidade de ser sustentável ou não, né? De acordo com o cenário que a gente está ali, né? Uhum. Eu ouço muito em eventos que eu vou, de vários setores diferentes, eu ouço muito, a gente tem que mostrar o que a gente está fazendo, porque o que a gente faz já é muito mais do que o resto do mundo faz, né? E esse tipo de fala me deixa com sentimentos ambíguos, né? O primeiro é, de fato, a gente tem um pouco, né, de síndrome do cachorro, né, do síndrome do caramelo, né, a gente fica ali um pouco, não, o que a gente faz, não quero, mas tem um lado que puxa, mas a gente faz mais porque a gente tem um cenário muito diferente. Então, isso é o nosso business as usual, né? Exatamente. O fazer a mais já é o nosso business as usual. Então, isso não pode ser utilizado como uma alavanca ou uma gordura de que eu tenho uma vantagem de sustentabilidade. Não, você tem que obrigatoriamente continuar nesse setor, né? Exemplo, qualquer setor, mas nesse setor a fazer a mais, porque Exato. o nosso cenário Brasil permite que você seja a mais. Não foi um movimento de transição do setor, foi o cenário que está posto como melhor ali para o seu setor e, portanto, sim, você para sempre vai ter que ser melhor do que o resto do mundo, né? Não, exato. E eu compartilho o mesmo sentimento. Eu entendo que a gente vem fazendo muito, muito no campo da sustentabilidade em muitos setores e não necessariamente comunicando isso da melhor forma. E aqui deixando até de lado a taxonomia. Mais uma vez trazendo para o agro. O agro brasileiro ele faz muita coisa certa que ele não comunica da melhor forma. Tá? E muito da crise reputacional do agro, do meio ambiente, vem disso. Tá? Agora, tá fazendo tudo que tem que fazer? Não. Tem muito o que fazer ainda, tá? A gente não pode só se basear nessa soberba que já está fazendo tudo. A gente não está, tá? Claro, vamos olhar para aquilo que a gente já está fazendo como uma oportunidade de comunicar isso da forma correta. Isso está mais que certo. Temos que comunicar isso da forma correta. Temos que mostrar que o Código Florestal Brasileiro é um passivo, porque é terra que a gente está imobilizando para conservação. Isso tem um custo. Então, é uma legislação robusta, mas, por outro lado, qualquer forma de desmatamento tem um malefício, né? Principalmente a maioria é ilegal, a gente sabe disso, mas o próprio desmatamento legal tem um impacto negativo. Então a gente tem que entender também qual é a forma, talvez, de frear até o desmatamento legal. Então pensar nessas estruturas também. E dentro de taxonomias, eu acho que a gente tem que olhar para isso, para a questão da oportunidade, de duas lentes diferentes. A primeira, a lente da ambição, tá? A gente sabe onde a gente está, ótimo, estamos melhor que o mundo, mas podemos ser ainda melhores porque temos esse potencial. Perfeito. Por outro lado, a gente também tem que pensar no potencial de setores que talvez ainda nem existam e que possam existir numa economia de baixo carbono. Um exemplo bem podre, que é produção de bateria para carro elétrico. Aqui, talvez o contexto brasileiro é outro, questão de biocombustível e tudo mais, mas tá bom. Pô, a gente não tem essa indústria ainda. Mas será que no futuro essa não pode ser uma indústria grande no Brasil que vai gerar muito emprego e que realmente vai solucionar um problema que é a produção de baterias a nível mundial? Pensar nisso também. Não é só o que a gente já faz, é o que a gente pode fazer a mais e o que a gente pode criar em direção a uma economia de baixo carbono. E esse é meu medo. Se a gente foca muito nessa discussão, o agro já faz tudo certo, a gente meio que se cega para essas outras oportunidades. Entra numa zona de conforto. Exato. Ali, né? Isso não é bom, isso não é bom.
A gente está num patamar muito mais elevado em termos de sustentabilidade que o mundo inteiro acha que a gente está, isso eu tenho certeza, embora eu acho que a gente tem que ir muito além para mostrar esse diferencial. E claro, enquanto a gente faz isso, comunicar o que a gente já faz. A gente vê várias iniciativas hoje do próprio governo federal, enfim, de realmente trazer uma estratégia de comunicação mais robusta para isso e que eu acho importante. Mas sem deixar para trás ou sem deixar para o lado que temos que fazer um pouco a mais para mostrar que realmente nós estamos evoluindo. Estamos longe de ser aquilo que a gente tem que ser para uma economia de baixo carbono, para uma economia alinhada ao Tratado de Paris. Utilizar a vantagem da nossa matriz, né, que já é considerada limpa, isso não virá realmente uma bengala, né? Não, até os outros países chegarem à nossa matriz vai demorar muito. Bom, mas a hora que um momento que a Europa decidir investir, eu acho que a gente já vai estar atrasado. Então, acho que tem um pouco desse olhar, né? E, Camila, até por outro lado, não deixar isso ser uma desculpa para dar um passo atrás, e que às vezes acontece também. Eu tenho uma matriz limpa, então, eu tenho uma matriz limpa, eu posso começar a queimar um pouquinho mais de carvão, né? Para reduzir preço de energia. Não, você tem uma matriz limpa, você tem que se tornar mais limpo, porque você é limpo, mas você não é o limpo que a gente quer chegar ainda, né? E tem essa noção de tempo também, né? Gente, a gente está em 2025, né? As primeiras metas que a gente conversa é 2030. Tá ali na esquina já. É um piscar de olhos. Exato. E quando a gente está falando, né, de questões, às vezes, que demanda ali uma pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, como você está trazendo, novas indústrias, isso não é uma coisa que se faz da noite para o dia, né? Exato. Então, de fato, a gente precisa ter um planejamento, uma análise melhor, né? Mas voltando na taxonomia, você acha... Que desafios você ainda está vendo que precisam ser superados para que essa taxonomia realmente seja implementada, que a gente comece a utilizar ela aqui no Brasil? Perfeito. Como eu falei, agora a taxonomia está em consulta pública, né? As discussões dos grupos técnicos continuam e ainda tem muitos pontos a serem fechados, pontos mais controversos. Isso é de se esperar, todo o desenvolvimento da taxonomia é assim. Essa taxonomia ela volta da consulta pública. A gente está gravando isso dia 31/3, hoje é o último dia da segunda fase da consulta pública. A partir de amanhã começa todo esse processo de revisão dos cadernos técnicos. Eu vejo que o próximo grande passo para ter certeza que ela vai ser implementada da forma correta é a regulamentação. É como que essa taxonomia vai ser regulamentada. Porque assim, e por experiência também, um passo importante é você desenvolver uma taxonomia ambiciosa, interoperável, que captura o contexto global. Esse foi o primeiro passo, a gente está muito bem aí. O segundo grande passo, e não é um passo menor que esse primeiro, é regulamentar ela da forma correta. Implementar ela da forma com que ela deve ser implementada, para que ela, claro, exerça a pressão que ela tem que exercer, mas também atraia as oportunidades da forma com que ela tem que atrair, tá? Então, isso ainda é muito aberto. Eu tenho certeza que tem muita gente já pensando em como que isso vai acontecer. Tem muita gente a nível de governo já debruçado nesses planos, tá? Que eu não tenho nenhuma prévia aqui, mas a gente tem que ter certeza, isso é uma mensagem global, que isso tem que ser implementado da forma correta e regulado da forma correta para exercer as pressões certas e para atrair as oportunidades certas, tá? Isso tem que ser muito bem balanceado. Uhum. Nessa experiência de vocês em outras taxonomias do mundo, né? Qual que seria aí um bom exemplo para a gente seguir nesse sentido de, né, foi bem regulamentado, está sendo bem implementado? Você tem alguma... Olha, eu acho que toda taxonomia tem os seus prós e contras, desde desenvolvimento até implementação, tá? E muito passa porque a gente está falando aqui de uma articulação política complexa, não é só porque uma pessoa quer que aquilo vai acontecer, depende da conformação política no momento, enfim, interesses e tudo mais, faz parte do jogo, tá? Na América Latina e Caribe, a primeira taxonomia desenvolvida foi a taxonomia da Colômbia, tá? E ela é um bom exemplo de taxonomia que está sendo implementada num caminho que realmente está fazendo uma diferença no mercado. A Colômbia foi um dos primeiros países que a gente percebeu, pós-implementação, o crescimento do mercado, um interesse maior por ativos rotulados e um interesse muito grande dos principais usuários em se capacitar em como implementar a taxonomia. Isso também é muito importante, tá? Porque após a taxonomia ser lançada e regulada, ela não é regulada e entra efetiva a partir do momento que aquilo
foi lançado. Não, tem um período de carência ali em que a gente precisa capacitar todos os usuários, todos os entes do mercado, reguladores, enfim. E esse período também é importante. E a Colômbia é um bom exemplo de como isso foi feito da forma correta, tá? E a Colômbia também é um exemplo de como a taxonomia está sendo revisada constantemente, trazendo avanços e tudo A mais. Colômbia é um exemplo de tanta coisa de Exato. sustentabilidade, né? Exato. A gente pensa, é um país. Nossa, a Colômbia tem exemplos incríveis de Nós temos um sustentabilidade, de time... planejamento. Exatamente. Nós temos um time bem forte na Colômbia, o nosso diretor de América Latina fica na Colômbia, e nós participamos de todo o processo de desenvolvimento da taxonomia da Colômbia, de implementação da taxonomia da Colômbia nos últimos 5 anos. Então a gente conseguiu sentir o mercado muito bem. Um mercado que cresceu muito, ainda não é o mercado brasileiro, porque também a gente está falando de duas economias muito diferentes, tá? Mas um mercado que implementou isso de forma correta e integrou isso dentro do dia a dia dos usuários da forma correta, tá? E é muito complexo, tá, Camila? Eu tenho certeza que a taxonomia sustentável brasileira ela vai ter seus defeitos. Ela vai ter seus defeitos na implementação, e nem porque alguém disse, não, vamos tentar minar a taxonomia. Não, realmente porque é complexo. A gente não sabe como que todos os usuários vão responder, como todos os entes vão responder. Então é muito testa, erra, faz de novo, acerta. Tá? Então vai ter erros, ela não vai ser perfeita, ela vai precisar ser revisada em alguns pontos, a implementação vai precisar ser repensada em alguns pontos, porque é assim o processo. Tá? A gente não está falando de uma coisa plug and play e simples. A gente está falando de vários setores e um mercado bastante complexo. Mas uma certeza é de que a taxonomia com certeza vai trazer um avanço aí nas finanças sustentáveis do Brasil, né? Precisamos disso há muito tempo. E aqui deixar uma coisa muito bem claro. Eu acho que o Brasil ainda entrou muito tarde no jogo. Entrou muito tarde. Colômbia foi um dos primeiros países a colocar essa pauta em discussão na América Latina e Caribe, seguida de México. O Brasil emitiu a primeira dívida soberana rotulada agora em 2023, a primeira emissão. Então, enfim, depois de anos após Colômbia, anos após Chile, após México. Então a gente entrou um pouco tarde. Só que o avanço, ele é substancial. A gente vê muito interesse, tanto do setor público como do setor privado no Brasil em avançar isso. Então a gente está correndo atrás do tempo perdido, tá? E a gente está chegando muito perto. Nós temos tudo para liderar a agenda. A gente tem capacidade intelectual, a gente tem um mercado de capitais super pujante, um mercado de investimento super pujante. A gente tem um setor público que olha em detalhe para questões de política pública e vai realmente acelerar o setor. Então a gente tem tudo. A gente precisa dessa peça que vai direcionar todas as partes agora. Legal. Então, ótimo. E acho que a gente falou dessa, né, a taxonomia fala da peça primeira, né, que são as orientações e tal. Vamos falar agora da peça segunda, que é ter certeza de que aquilo está sendo seguido, né? Então, verificações de segunda parte, né, certificações, e aí falar um pouquinho do CBI, né? Certo. Como que vocês primeiro vê essa importância, né, de ter essa verificação de segunda parte aí, por mais que a gente tenha uma taxonomia, né? Então como que vocês veem essa importância para o próprio emissor, eu acho, né? Para o investidor acho que está claro, né? Ele ter mais um layer ali de certificação de que, né, é correto. Mas para o próprio emissor, como que é importante ter essa segunda parte e como que o Climate Bond apoia nisso, né? Como que ele traz esse selo, né? Que ali traz acho que uma robustez nisso, né? Não, perfeito. Perfeito, Camila. E, assim, eu acho que é legal aqui contar uma história de como que essa questão da chancela, essas operações financeiras se torna importante, tá? Falei disso já hoje, mas esse mercado surgiu lá em meados de 2007, 2008, com a primeira emissão de um título verde pelo Banco Mundial. Tá? Naquela época não existiam padrões. As opiniões de segunda parte ainda não tinham entrado no mercado de renda fixa, existia muita pouca coisa focada em sustentabilidade. Então, basicamente, tudo que vinha ao mercado era autodeclarado. Essa é a primeira forma que você tem de chancelar uma operação financeira, de colocar um rótulo. Autodeclarar. Eu sou emissor, eu falo que é verde, ótimo. Naquela época saiu muita coisa boa, a gente não pode negar, mas saiu muita porcaria no mercado. Muita coisa ruim. Nem sempre pelo intuito de fazer um greenwashing, às vezes pela própria falta de ignorância do tema, né? gestões, de direções. E tá tudo bem. Aconteceu porque não tinha nenhuma diretriz. Então a primeira forma que você tem de rotular uma operação financeira é autodeclarar. Ninguém mais compra isso. Tá? Autodeclarar não existe mais. Se existe, é muito mal feito. O investidor, ele não olha mais para autodeclarações, tá? Ele precisa de uma chancela que vem de alguma parte.
Então aí a gente tem, eu digo, algumas formas, 2 ou 3 formas de rotular uma operação financeira. Com o tempo, o mercado começou a demandar, o mercado, quando eu falo, investidores começaram a demandar mais robustez, mais ambição, mais clareza dessas operações. Aí que as opiniões de segunda parte entraram dentro da rotulagem de instrumentos financeiros. São várias instituições, o Bureau Veritas é uma que presta esse serviço de opinião de segunda parte, e isso mudou o mercado da noite para o dia. A gente colocou uma chancela de instituições que entendem do negócio, que têm suas metodologias próprias, que sabem o que fazem para dar essa segurança para o investidor. Então, aí que o mercado começou a deslanchar. Tá? Existe ainda um problema aí na visão de alguns investidores quando a gente fala de opiniões de segunda parte, só de opiniões de segunda parte. Tá? Bom, todas as instituições, a Bureau Veritas é uma instituição super idônea, que tem muito know-how no que faz, que tem muitas metodologias, só que o investidor olha isso da seguinte forma. Eu tenho um emissor de dívida que contrata uma empresa de diligência para dar uma opinião de segunda parte através de uma metodologia. Pô, como que essa metodologia foi desenvolvida? No que eles estão se baseando, sabe? Então ele precisa desse enraizamento científico que vai dar para ele toda essa garantia. Surgiu então a certificação, que é um passo acima. As opiniões de segunda parte elas são perfeitas. A gente tem muito, como eu falei, instituições idôneas do Brasil com metodologias muito redondinhas, tá? Que fazem o trabalho da forma perfeita. Não existe praticamente risco algum de se investir numa operação como opinião de segunda parte. Entretanto, você pode dar um passo além no que diz respeito de ambição e transparência, que é a opinião de terceira parte, que é a certificação, que é o que a Climate Bonds faz, tá? Climate Bonds é uma organização sem fins lucrativos que tem como objetivo mobilizar esse mercado de finanças sustentáveis, o mercado de títulos rotulados, para ação climática. E a gente faz isso através de um sistema de certificação. Então a Climate Bonds desenvolve critérios que são utilizados por verificadores acreditados, como a Bureau Veritas, para avaliar essas operações, e no qual a CBI vai dar um aval no final e dizer isso foi avaliado da forma correta. Então você adiciona toda essa robustez científica de um critério que foi desenvolvido por cientistas climáticos, por grupos de trabalho com indústria, enfim, de forma global, dentro dessa chancela de operações. Então isso é uma certificação, é uma operação de terceira parte. E como que a taxonomia entra nisso? A taxonomia enraiza ainda mais esses padrões. Então você traz mais informações do que é o contexto nacional dentro desses padrões. Tanto para uma opinião de segunda parte, como para a própria certificação. Tá? Então você traz mais robustez em quem está verificando aquela operação, em quem está dando a chancela para aquela operação. E assim, dando mais tranquilidade e menor risco para o investidor. E acho que um ponto que você trouxe já, né, que o quanto o Climate Bonds, o framework de vocês, eles já consideraram, então, uma série de taxonomias no mundo inteiro, então isso acho que também traz ali a hora que vai ser verificado, né, acho que traz ali também uma segurança para o emissor, independentemente ali do que ele fizer Exato. depois, ele tem essa chancela, né. E aí, como que você acha, então, que isso está contribuindo para esse mercado de títulos verdes, né? Ter esse selo do Climate Bonds nesses títulos? Bom, tendo o selo da Climate Bonds, a gente consegue assegurar que não existe risco reputacional algum para o investidor. Porque, como eu falei, o nosso critério ele é o mais ambicioso que tem no mercado. O nosso critério é desenvolvido por grupos de trabalho da indústria, grupo de trabalho técnico, não é desenvolvido por Leonardo ou por ninguém da Climate Bonds. É desenvolvido por grupos pro bono, que realmente discutem o tema e baseiam isso em ciência, tá? Então, quando você vê o selo da Climate Bonds na operação financeira, você pode ter certeza que ali não existe risco nenhum no que diz respeito a greenwashing, tá? E a gente trouxe um pouco dessa ideia para o mercado. Eu não quero só vender a minha certificação aqui, ou falar da certificação Climate Bonds, mas foi a Climate Bonds que introduziu no mercado a necessidade de ter essa robustez, tá? E assim, como eu falei, a gente quer mais certificações, a gente quer mais operações que sigam o nosso padrão, mas a gente entende que existem limitações a nível nacional, contexto nacional e tudo mais, tá? O que a gente quer, na verdade, no final das contas, é que o nosso padrão seja a base para os outros padrões nacionais também, que eles tomem como base esse padrão robusto, ambicioso, e derivem disso o seu contexto. Que frameworks de operação de segunda parte derivem o seu contexto dos nossos padrões também. Que taxonomias nacionais derivem o seu contexto dos nossos padrões. No final da conta, o nosso objetivo é trazer
transparência e ambição para o mercado. Tá? Ter certeza que o dinheiro está indo para um projeto, um ativo, uma atividade que vai ter um benefício ambiental claro e provado. E uma coisa deixar aqui bem claro, nós somos uma instituição voltada para o investidor. O nosso objetivo é dar a segurança para o investidor. Tá? Dizer para o investidor que, bom, você viu o nosso selo, você não vai ter problema reputacional nenhum aí. Diminuindo o tal do risco, Exato. né? Que a gente viu que é tão impactante aí em custo, em todo o resto, né? Pensando ali no agro, né? Você tem algum exemplo pra gente de como foi um bonde, né? Chancelado pela CBI, assim, usado pelo agro, que você fala, olha, isso aqui é um projeto legal que o agro pode usar o selo do CBI. Temos vários exemplos. Trazer aqui algumas operações que a gente já certificou dentro do setor de uso de solos de forma mais geral, tá? A gente tem operações certificadas, por exemplo, uma que foi bastante enigmática, foi uma das primeiras que saíram certificadas, porque os critérios de agricultura são bem recentes. A agricultura é um tema complexo, então demorou bastante para a gente conseguir desenvolver um critério para a agricultura. Acabamos de revisar esse critério. E uma das primeiras emissões que a gente certificou a nível mundial foi no Brasil. O Brasil é onde esse critério está sendo implementado de forma mais profícua, tá? Foi uma missão da Rizoma Agro, uma empresa que trabalha com produção de orgânicos, tá? Que utilizou esse capital para financiar alguns ativos dentro do seu sistema de produção orgânico e para isso emitiu um CRA, tá? Que foi utilizado dentro desse sistema de produção. Temos uma outra operação também bastante enigmática, que foi um CRA que a gente chama de altamente pulverizado, tá? Disperso, para um grupo de produtores no centro-oeste brasileiro que utilizou esse capital como capital operacional dentro do seu negócio, que também foi certificado. Se eu não me engano, foram 7 produtores que foram beneficiados dentro daquela operação. Nós temos uma outra operação bastante interessante também no setor florestal, de uma empresa que chama 1,5 Grau, que captou através de um CRA também, que foi um CRA, na verdade, pequeno, que teve esse componente catalítico para atrair investidores, para desenvolvimento de tecnologias de prevenção precoce de focos de incêndio florestal, tá? Foi uma operação certificada pela Climate Bonds também. Então, assim, não faltam exemplos. Eu tenho certeza que tem muita coisa que já veio a mercado que poderia ganhar essa chancela e que não foi atrás de conseguir isso, tá? E aqui que a gente quer também abrir um pouco do mercado, e a gente está falando mal disso agora mesmo, falar que faz o mesmo, mas colocar uma cara verde nisso. Mas é importante para você sentir como que é esse mercado, o tamanho da oportunidade que você tem por fazer melhor, por mostrar que faz melhor, tá? Então, o agro brasileiro tem muitas operações que sequer recebe uma opinião de segunda parte, sequer coloca um rótulo verde, mas tem um potencial altíssimo de conseguir esse rótulo, seja através de uma opinião de segunda parte ou de uma certificação. Então, existe um mercado de capitais super grande no agro que não está capitalizando dessa oportunidade ainda, tá? Então, chamar esse pessoal também para ver isso como uma oportunidade. Legal, não. Ótimo, a gente tem um pouco, né, disso, ainda talvez um julgamento, né, de que olhar, o verde sustentável vai me cobrar muita coisa, e no final das contas, quantas empresas a gente não entra ali dentro da empresa para fazer uma análise, um diagnóstico, eu não tenho nada. Não, tem muita coisa, só não está organizado da forma que deveria, né? E aí ter uma taxonomia, ter um framework como o CBI dá esse norte e no final das contas uma chancela muito boa, né? Exato. Não, exato. Você chancela aquilo que você já faz, mas te dá o norte de o que você tem que fazer a mais. Né? A gente não pode deixar isso de lado. E é uma oportunidade gigantesca. Como eu falei, a gente está falando do mercado global que está se aproximando de 6 trilhões de dólares de operações só rotuladas, tá? Está falando só de operações rotuladas. Então tem muito investidor olhando para isso, tem muito dinheiro rodando, tem mais demanda do que oferta. A gente só precisa de bons projetos. E a gente precisa de uma economia mais verde, né? Exato. Então unir o bom ao agradável. Leonardo, a gente está encerrando. Queria saber se você tem alguma mensagem final aqui para gente. Não, eu agradeço a conversa. Eu acho que a gente passou pelos principais tópicos aí de finanças sustentáveis, Brasil e mundo. Esse ano é um ano super importante para finanças sustentáveis no Brasil, tá? O Brasil é um mercado que vem evoluindo muito ao longo do tempo, mas nós estamos num ano que lançamos nossa taxonomia sustentável, temos COP30 aí no final do ano,
com a COP30, vários side events e várias reuniões importantes que unem investidores, potenciais emissores, projetos, enfim. Esse é o ano para fazer a diferença, tá? Esse é o ano para mostrar que realmente a gente faz, mas dá aquele passo a mais e tá, o que a gente precisa fazer a mais e como que a gente vai fazer isso, tá? Tem que se liberar um pouco desses juramentos e começar a pensar em estratégia e começar a pensar em como que a gente atrai o capital de forma a dar escala à transição a uma economia de baixo carbono. A gente sabe que nós vivemos num contexto de catástrofe climática. A gente precisa reverter isso e precisa reverter isso rápido. Está falando de metas de 5 anos, tá? Que estão um pouco distantes de serem atingidas. Então, de impactos reais que já estamos vivendo. Exato, né? exato. E no final das contas, precisamos de dinheiro. Não se faz nada sem dinheiro. Então, temos que unir as pontas. Isso aí. Super obrigada, Leonardo, por topar participar aqui, tratar desse assunto master relevante, esclarecer pra gente o que é finanças sustentáveis, né? E ser mais um aliado aí nesse combate a esse cenário que estamos vivendo. Então, super obrigada pelo seu tempo. Aos nossos ouvintes também, obrigado pelo tempo, né? Dedicado aqui para aprender um pouquinho mais desse assunto, que é um assunto complexo, mas é um assunto aqui que está super em voga e que a gente precisa entender se a gente quer construir esse mundo aí de confiança em condições mais sustentáveis, abarcando aí cidadãos, governos, setor privado, enfim, tudo que a gente tem aí, todos os atores que são importantes para a gente conseguir chegar em algum objetivo, né? Porque se só um ou só outro, a gente não chega em lugar nenhum. Então, eu quero mais uma vez convidar vocês a seguir a gente, né, nas redes sociais e até a próxima.